pessoal, hoje eu tô aqui mais uma vez para fazer um conversa ao pé do ouvido, e esse conversa ao pé do ouvido ele vai ser baseado numa pergunta feita por uma aluna e por uma amiga querida chamada Karina Leite, que ela fez um comentário pedindo para que fosse gravado então um vídeo falando sobre ansiedade e alterações de fala. É uma pergunta bastante ampla dentro do mundo da auriculoterapia e vai ser realmente um desafio eu tentar falar sobre isso em pouco tempo, que é a proposta desse vídeo. E para trazer alguma coisa de novo, porque a intenção da auriculoterapia não é receita de bolo, e eu espero que isso já tenha ficado um pouco claro dentro dos materiais que a gente já oferece, tanto do Nogier quanto textos do site. Não sei se vocês já puderam dar uma olhada lá no site, tem algumas coisas interessantes, www.escolanogier.com.br. Então a intenção não é fazer um vídeo de receita de bolo, e para isso eu dei uma pesquisada e eu gostei muito de um artigo de um belga chamado Jean-Pierre Faution. E Jean-Pierre ele fala sobre uma região específica da orelha, que vai aparecer um esquema aí no vídeo para vocês. E essa região ela tá entre a prega do fundo do chão da concha e a parede vertical que a gente tem subtragal, ou seja, por trás do tragus. Nessa região ele determina algumas zonas de pesquisa que vocês vão ver aí nesse esquema que vai aparecer para vocês. E ele determina, inclusive, que o canal subtragal seria uma representação de uma agitação mental e que essa parte posterior do trago estaria, então, representando a agitação motora que poderia estar associada à agitação mental. E isso traria, por exemplo, uma reação de uma hiperatividade. Nesse artigo ainda existe uma subdivisão, como eu falei, em 3 zonas, e a primeira zona, esse pesquisador, ele determina que essa zona seria uma zona chamada de distração. Muito interessante, porque ela seria muito bem trabalhada, ela deveria ser muito bem trabalhada em questões de esquecimento, preocupações que impedem novos aprendizados, isso é muito interessante para criança, por exemplo, fadiga mental e física, que normalmente as pessoas que têm esse tipo de ansiedade reclamam, e problemas de memória, que dá uma sensação de vazio mental. Muitas vezes o paciente ele realmente fala termos como minha cabeça tá oca, eu sinto um vazio na cabeça ou alguma coisa assim. Não tem efeito essa zona de distração, que é a zona número 1 desse esquema que aparece aí, não vai ter um bom efeito no tratamento de Alzheimer. Depois, porque a gente está falando de esquecimento, mas no Alzheimer não é essa área que a gente trabalha. Depois ele classifica uma outra zona chamada de zona de infração. Normalmente essa região é dolorida à palpação, ou seja, esse é um ponto que poderia ser pesquisado, seja por detecção elétrica ou por detecção de pressão, de palpador de pressão. Principalmente quando a pessoa tem um problema de ansiedade ou de questões emocionais devido a um contratempo inesperado. Então, alguma coisa da vida da pessoa saiu diferente daquilo que ela esperava, e por isso ela está te procurando por uma questão emocional ou coisa do gênero. Então, é uma convenção que essa pessoa tinha na vida dela que foi rompida. Ela sempre vivia daquela maneira e alguma coisa mudou nesse sentido. Aí nós temos uma terceira zona, chamada zona de ruminação. Essa é bastante conhecida de quem tem problema emocional. Aqueles problemas que ficam martelando a cabeça da pessoa, né? Então, o incrível e o interessante é a gente associar outros tipos de sintomas dentro do sistema nervoso neurovegetativo. A pessoa que tem uma zona de ruminação, que é a zona 3, detectável, ela normalmente tem muito calor. Calor nas mãos, calor nos pés, calor, né? Ela vai reclamar de calor. E isso pode estar acontecendo, por exemplo, em mulheres na fase da menopausa. Então é um paciente que não tem fadiga, diferentemente do da zona 1, é um paciente que se sente vítima da situação, né? Então você vai ver nessa ruminação
uma fala, né, que se coloca como vítima, e normalmente, se a gente achar nesse paciente a zona 1 e a zona 3, essa pessoa provavelmente ela pode ter toque associado. Então, aquelas pessoas que precisam ter uma metodologia em algum setor da vida dela, né, que pode estar associado ao toque. E aí, por último, nós temos a zona 4. E a zona 4, que ela fica diferente dessa linha aí, ela fica na parede subtragal, numa bolinha que está representada no esquema aí que aparece para vocês. Essa zona 4 ela é chamada de zona de impulsividade. Ela vai trazer agitação mental e motora, e essa é a boa zona para trabalhar hiperatividade, até mesmo em criança. Em criança a gente vai trabalhar não necessariamente com agulha, a gente vai trabalhar com frequência, e se eu fosse trabalhar uma frequência nessa zona de impulsividade na criança, eu trabalharia a frequência G. Se você se interessa em conhecer um pouquinho mais sobre frequências, a gente vai ter um curso, módulo 1, em novembro. Manda e-mail no contato@escolanogie.com.br que você pode saber um pouquinho mais a respeito disso. A zona 4, ela pode inclusive estar associada à zona 2 e 3, é bom pesquisar a região toda para você fazer o diagnóstico. Fora isso, a querida Karina também perguntou sobre alterações de fala. E alterações de fala é algo muito amplo, Karina. A gente pode trabalhar desde a questão da região da boca e toda a parte muscular da boca, se for esse o problema, a gente vai achar na parte de trás da orelha, mas a gente tem que entender por que tem uma alteração de fala. Se existe uma questão neurológica, a gente tem todo o lóbulo da orelha para procurar, para entender qual é a causa dessa alteração de fala. Então, lembrando novamente, fala. Se eu estou tendo alguma questão sensorial da boca, eu vou procurar na parte da frente da orelha. E se eu tenho alguma questão motora que me altera o conceito da fala, eu vou olhar na parte de trás da orelha. E questões neurológicas eu vou procurar na região do sistema nervoso da orelha. Tô falando muito rapidamente porque é um tema amplo, mas espero que tenha acrescentado alguma coisa, pelo menos essa pequena dica que eu dei sobre o ponto, sobre as questões de fala. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilha. E se você tem agora novas dúvidas ou novas ideias sobre um vídeo para a gente falar sobre a auriculoterapia, por favor, comente e deixe seu tema para um próximo vídeo, ok? Muito obrigada e até o próximo!